Segundo livro de Samuel, o capítulo de número 9. Aleluia. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Quero agradecer ao convite feito pelo meu pastor e amigo, mais uma vez, aleluia, de poder estar aqui em o nome do Senhor Jesus. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? E então chamaram a Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. E você diga amém. Graças a Jesus. Palavra esta conhecida por todos os estudantes da Bíblia, por todos os leitores dela, ministrada, não é isso, aos nossos corações desde sempre. Mas nesta noite Deus tem algo para nos falar através desta palavra. Olhe para essa pessoa simpaticíssima que está do seu lado, não é isso? Não vou pedir para você dar um sorriso porque você está de máscara, não é? Mas dizem que o verdadeiro sorriso é quando você sorri com os olhos, não é isso? Então sorria com os olhos para esta pessoa, tá? E diga assim para ela: Deus tem uma palavra para o seu coração. Você que está me ouvindo pela internet, Deus tem uma palavra para o seu coração. Aleluia. Coisa linda. Há uma expressão de um dos profetas do Antigo Testamento, quando o Senhor diz: esse é um dia que eu preparei para isso. Acho muito lindo essa expressão. Esse é um dia que eu preparei para isso. Então Deus fez esse dia especialíssimo para você que entrou aqui. O texto que nós lemos, ora, conta-nos a história de lealdade, de graça, de confiança, de comunhão, de intimidade. A Bíblia nos diz que o povo de Israel, que vivia em uma teocracia era quando Deus delimitava e deliberava as leis, tanto civis quanto espirituais para o povo. Ele era o rei da nação. Todavia, diz a Bíblia, que esse povo, ele desejou para si um rei, chegando para o juiz da época, o Samuel, e disse-lhe: queremos um rei. A Bíblia diz que Samuel participa isto a Deus com tristeza, dizendo: o povo me rejeitou, porque eu sou o seu representante. Diz a Bíblia que Deus diz a Samuel: esse povo não te rejeitou a ti, mas a mim. Eles querem para si um rei eles terão. E diz a Bíblia que, por sorte, Deus escolhe um homem da tribo de Benjamim, bonito, alto, esbelto, espadaúdo, que se destacava entre os homens. E diz a Bíblia que no dia em que ele foi para assumir o reinado, ele se esconde. Então Deus, por intermédio de revelação, teve que dizer que ele estava escondido entre as bagagens. Então pega este homem e o coloca para reinar sobre Israel, começando uma era que nós chamamos de Reino Unido, onde Israel era um bloco só, que durou 120 anos, sendo 40 anos com Saul, 40 anos com Davi e 40 anos com Salomão, até a sua divisão. Diz a Bíblia que Saul reina
ungido pelo Senhor. Ele tinha a unção. Quando o profeta Samuel o ungira para reinar. Então ele era uma autoridade, uma potestade dirigida por Deus. Mas ele comete impropriedades. Até que a Bíblia diz que nesse interim dos 40 anos de reinado de Saul, quando ele está aproximadamente com 20 e poucos anos de reinado, Deus vai até a casa de Jessé, na pessoa de Samuel, chama um dos meninos lá e unge-o. Esse menino, esse adolescente até então, chamava-se Davi, filho de Jessé. Deus também o unge com a mesma unção que ungira a Saul. O diferencial entre um e outro qual que era? A coroa. Saul tinha a coroa e Davi respeitava isso na vida de Saul. Aí diz a Bíblia que Saul reina e comete incongruências no seu reinado. Deus então desaprova isso na vida de Saul, até que num dos casos o Saul vai atrás do juiz Samuel, vai atrás de Samuel e puxa-lhe pelo manto, e nessa ocasião o manto se rasga. Samuel se vira, é a última vez em que Saul e Samuel se viram. Quando o manto de Samuel se rasga, através da boca de Samuel, Deus diz para Saul: o seu reinado será rasgado. Deus colocará outro homem melhor do que tu no teu lugar. Quem era esse homem? Davi. Mas Davi, até então, ungido na sua juventude, na sua adolescência, serve a Saul, porque Saul era o seu sogro. Ele havia casado com a filha de Saul, servindo ao rei. Mas por intermédio de Davi se sobrepujar em graça diante do reinado, diante dos soldados, cria em Saul uma antipatia, cria em Saul uma inveja por Davi. Por vezes o Saul tentara matar a Davi, e numa dessas ocasiões, quem é que salva Davi? Um homem chamado Jonatas. Pastor, quem que era Jonatas? Era o filho do rei, era o filho de Saul. Diz a Bíblia que ele cria uma intimidade tão grande com Davi, que a Bíblia diz que a alma de um se apega com a alma do outro. Sabe o que significa isso? Intimidade, aliança. Intimidade, a palavra intimidade é quando eu dou acesso para alguém entrar em mim. Isto é intimidade. A Bíblia diz que Saul, ao ver isto, ele fica de uma maneira invejosa de Davi. Então, diz a Bíblia que numa ocasião o Jonatas soubera que Davi seria morto por Saul, e Jonatas intervém e livra ele. Quando isso acontece, eles criam para si uma aliança de um para com o outro. Numa das ocasiões mais nefastas e mais tristes da vida de Davi, diz a Bíblia que foi a morte do seu amigo, o Jonatas. Saem Saul e o seu filho Jonatas para a batalha, e ambos morrem nesta batalha. Quando Davi sabe disso, queridos, sabe o que Davi faz? Ele chora, ele grita, faz um cântico, principalmente quando ele diz: como caem os valentes de Israel. Eles eram como as corças, ligeiros como as corças, e valentes como leões. Aqui Davi está dizendo: olha a qualidade de amigo que eu quero: ligeiros e valentes. Ligeiros e valentes. E diz a Bíblia que a partir de então Davi começa a reinar, não em todo Israel, mas ele reina em Hebrom, 7 anos em Hebrom, porque o outro filho de Saul assumira o trono. Meio escondido na Bíblia ali, mas o filho de Saul assume o trono. Mas depois de 7 anos, Davi reina sobre todo Israel. Quando Davi assenta-se no trono, uma das suas primeiras providências é trazer a arca.
A segunda providência é perguntar se tinha alguém da casa de Saul que ele poderia honrar. Ele nunca se esqueceu da aliança feita com Jonatas, da intimidade que ele criara com Jonatas. Aí ele pergunta: existe alguém da família de Saul que eu possa abençoar? Eu quero abençoar alguém. Existe alguém vivo daquela linhagem? Aí aparece um outro personagem, um homem já de idade, chamado Mefibosete. Quem era Mefibosete? O herdeiro do trono. Era o homem para quem o chifre cheio de azeite cairia sobre a cabeça. Porque o reinado de Israel era por dinastia, era hierárquico. Como assim, pastor? Passava de pai para filho. Como Saul havia quebrado a aliança com Deus, e havia uma profecia lá em Gênesis 49, de que o cetro não se arredaria de Judá. Então a aliança do reinado não era com a tribo de Benjamim, da qual Saul pertencia, mas a tribo de Davi. E agora Deus faz essa troca e unge a Davi da tribo de Judá, da qual descenderia o Senhor Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Então diz a Bíblia que esta aliança de Davi com Jonatas perdura até depois da morte. Então ele começa a procurar descendentes de Saul. Pastor, e onde estava esse menino? Onde estava Mefibosete? Escondido, enclausurado, refugiado. Ele estava exilado das localidades onde poderia aparecer. Porque diz a Bíblia que ele se esconde. A pergunta é: por que Mefibosete se esconde? Porque alguém vendeu para Mefibosete de que pelo fato dele ser da família de Saul, ele poderia morrer se Davi soubesse onde ele estava. O que nós encontramos aqui, pastor, em 2 Samuel capítulo 9, um rei procurando homem para abençoar, e um homem se escondendo para não morrer. Um rei procurando homem para abençoar, um rei procurando homem para exaltar, um rei procurando homem para prosperá-lo, e um homem se escondendo desse mesmo rei, dizendo: eu não sou digno de ser abençoado, eu não sou digno. Ele diz isso depois, quando encontra com o rei: eu não sou digno. Ele se compara a um cachorro morto, porque o Senhor está procurando um cachorro morto como eu. Ele se achou indigno de ser abençoado. Tanto é que quando diz a Bíblia que Davi procura a este homem chamado Mefibosete, diz a Bíblia que se apresenta um homem chamado Ziba, servo de Mefibosete. E quando ele chega na presença do rei, se prostra com aquela cerimônia toda, e o rei pergunta: existe alguém na casa de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade, a beneficência, a glória, tudo aquilo que Deus colocou no meu coração para abençoá-lo? Respondeu Ziba: ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Pastor, por que esse menino era aleijado? Ele não nascera assim. Você conhece a Bíblia tanto quanto eu. Diz a Bíblia que por ocasião da morte do seu avô e do seu pai, a sua ama fugira com ele no colo, na ocasião ele tendo apenas 5 anos. E diz a Bíblia que esta ama deixa-o cair, lesiona os seus pés de uma maneira tão grave que ele não consegue mais se firmar sobre os seus pés, tornando, portanto-se, um homem aleijado de ambos os pés. Esse menino não nascera assim. Era um menino que nasceu para correr, para andar, um menino que nasceu para carregar outros, e agora era um homem carregado. Ou seja, não nasceu coxo. Quebraram as pernas do menino. Quebraram as pernas do menino. Pastor,
mais devagar, pastor. Eu estou quase me achando o Mefibosete. Quebraram as pernas deste menino, um menino que nasceu para fazer, para cantar, para realizar, para abençoar, para ser cabeça de Israel. Estava enclausurado em uma terra infértil, escondido, porque alguém vendeu para ele: se o rei te achar, o rei te mata. E o rei procurando, dizendo: eu preciso abençoar alguém, eu preciso abençoar alguém, porque venderam para ele: você não é digno de se apresentar diante do rei, você não é digno de estar na presença do rei, você não é digno, você não tem dignidade para isso, você não merece isso. Aqui onde cai a ficha do Novo Testamento. Existem duas palavras, querida igreja, e você que está me assistindo, duas palavras que ofendem a todos os homens na Bíblia. A primeira é graça, a segunda é misericórdia. Como essas palavras ofendem a nós, dotados da nossa natureza pecaminosa. Sabe por quê? Pastor, o que é graça? A versão mais simplista, hermenêutica, é de que graça é favor imerecido. Mas deixe-me trazer uma coisa mais profunda para você. O pastor Reinaldo é o melhor teólogo do que eu, o melhor hermeneuta do que eu. Não é? Então ele fala: o que é graça? Favor imerecido. Eu já vou simplificar melhor. Pastor, o que é graça? Esmola para desgraçado. Para aí, os senhores aqui, cada gente que está aqui, você que não está me assistindo, nesse auditório aqui, cada pessoa, uma mais bonita que a outra. Olha, diga amém. Pessoas que estudaram com MBA, 3 faculdades, 95 empregados. Se você sair aqui fora para pegar o seu Lexus 400, está estacionado ali. Se você sair ali e alguém passar na calçada, olhar para você assim, ó, de cima para baixo, de balançar a cabeça, pôr a mão no bolso e pegar R$1,50, colocar na sua mão, assim dizer: e não vá beber, viu? Não é assim? Não é para gastar com pinga, viu? Eu tenho certeza que você vai dar uma lição de moral nesta pessoa. Você não sabe com quem você está falando. Eu não preciso de esmola. Eu cresci, progredi. O meu cabelo, eu paguei R$250 nessa escova de chocolate que eu fiz hoje, só para vir na igreja. Acabei de trocar de carro, fui promovido na empresa. Você vai se sentir ofendido porque alguém quis te dar algo de graça. Aí Deus olhou para você e falou: tu é um desgraçado, tu é um miserável. Eu vou te dar uma esmola chamada graça. Pastor, o que é isso, pastor? É quando eu dou para alguém algo da qual ela não pode me devolver. Isso é graça. Pastor, eu não concordo com o senhor, me sinto ofendido. Falei que ia te ofender a graça? Pastor, eu não concordo com o senhor, porque o Anderson Freire falou que eu sou joia rara. Ele falou que eu sou uma joia preciosa, que nem o pecado pode apagar quem eu sou. Pastor, eu não concordo com o senhor. Você não é raridade, você é um desgraçado, cego, que não tem condições espirituais de morar com Ele, porque acima de todos os céus existe um céu e um Deus assentado em um trono, onde passa anjos, arcanjos, querubins, serafins, e um desses passam de lá para cá com 6 asas, tampando os olhos, tampando os pés e clamando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Nesse lugar não tem lugar para você. Você não tem habilitações para chegar lá. Você não tem justiça própria para chegar até lá.
Porque lá tem uma plaquinha, isso é coisa do Roberto Silva, lá tem uma plaquinha do hino da harpa: no céu não entra pecado. E você não pode entrar lá, porque você pecou. Você errou. Você pecou no Gênesis, você pecou no Pentateuco, você pecou nos livros históricos, você pecou nos evangelhos, você pecou no Apocalipse, você pecou de todas as maneiras possíveis. Você não tem possibilidade de entrar lá. Mas a graça, oh, maravilhosa graça, de um homem que veio, se humilhou no ventre da sua criatura por 9 meses, foi desmamado pela sua criatura, e enfrentou agrúrias, segundo Hebreus 4:25, tentado em tudo, mas sem pecado. Pastor, ele foi tentado em tudo? Tudo. Pastor, o que é tudo? Tudo é tudo, mas sem pecado, para que fosse um sacerdote que pode se compadecer de você. Diz a Bíblia que por isso ele foi para a cruz, olhou para mim e para você e disse: Deus, o Roberto tem uma dívida impagável, o Reinaldo tem uma dívida impagável, o Eli então nem se fala. Quem riu também tem uma dívida impagável, impossível de pagar. Sabe o que foi que ele fez? Coloca na minha conta tudo o que ele deve, o que ela deve, o que você deve. Ele falou: coloca na minha conta, pai. Pai, todo o meu crédito que eu tenho contigo, coloca na conta dele. Isso é graça, não posso pagar. Salmo 49, versículo 8, ainda se eu usasse todos os recursos possíveis, os meus recursos se esgotariam antes, porque eu não tenho como pagar. O que é isso, pastor? Graça, graça. Jesus conta uma parábola que fala muito bem desta graça, quando ele diz que ele convidou a muita gente, as pessoas deram desculpas para ir para as suas bodas. Então ele diz: vá nos valados, vá nas vielas e encha a minha casa. Enche de quem? De desgraçados. Até que diz a Bíblia que o dono da festa entrou na festa e viu um homem que estava vestido inadequadamente para aquelas núpcias, para aquela festa. Pastor, não entendi. Como assim? Naquela época Jesus estava dizendo que quando alguém convidava as pessoas para as festas, era o dono da festa que dava a roupa. Sabe por quê? A única roupa que se destacava naquela época era do dono da festa. Tem gente, já viu? Tem gente que quer ir em casamento e se vestir melhor que a noiva. Desse jeito. Então, na festa da graça, não é a sua roupa que conta, não é o seu dinheiro que conta. Na festa da graça, não é a sua sabedoria que conta, não é a sua inteligência, não é o seu grau de acuidade intelectual que conta. O que conta é um convite, é uma habilitação para entrar na festa da graça. Pastor, qual que é essa habilitação? Ser desgraçado. O convite da festa da graça é somente esse: reconhecer que não tem condições nenhuma de estar lá. Ele, aquele homem, estava com uma roupa diferente. Só quem diagnosticou quem foi? O dono da festa. E a pergunta foi, Mateus capítulo 20: como você entrou aqui? Como você entrou aqui? Das duas, uma: ou ele pulou pela janela, entrou pelo fundo, ou conhecia o porteiro. Mas quando ele entra na festa, por que, pastor, só o dono da festa conheceu ele? Porque presumo eu que se fosse todo mundo de amarelo e ele de vermelho, todo mundo saberia que ele era intruso, todo mundo saberia que ele era penetra. Mas eu tenho por mim que era um branco e a roupa dele era quase branca. Tem gente que se disfarça bem, dá aleluia, dá glória, ou amém, ou varão, como é que vai, varoa? Aleluia, mas não tem graça. Precisa reconhecer: o dono da festa está aqui nesta noite, dizendo a você: se dispa,
das roupas que você trouxe e vista as roupas da graça que Ele está te dando nesta noite. Reconheça a sua miséria, reconheça que você é impossibilitado de estar lá, reconheça, se humilhe na presença dEle. Graça. A segunda palavra, misericórdia. Como essa palavra também nos ofende, é quando Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Entenda, portanto, que graça é a concessão daquilo que eu não mereço. Misericórdia é a não concessão daquilo que eu mereço. Na graça, Ele me dá aquilo que eu não merecia, enquanto que na misericórdia, Ele não me dá aquilo que eu merecia. Inclusive eu disse a vocês senhores aqui, que os senhores não merecem nada, porque na graça não existe meritocracia. O que tem de gente dentro do reino se achando merecedor? Eu já mereço isso, pastor. Eu já mereço aquilo. Aqui ninguém merece. Aqui no reino de Deus é o único lugar que não se deve cantar. Ele merece. Não merece. É que você não conhece o meu pastor. O meu pastor merece, tá? Merece nada. É graça sobre a vida dele. É graça sobre a sua vida. Não tem mérito aqui. Ninguém merece nada. Eu já estou merecendo ser diácono. Não. Eu já mereço ser pastor. Não. Eu já mereço estar cantando. Não. Aqui não tem mérito. Aqui tudo é dado pela graça. Porque só existe um que é glorificado e Ele está assentado no trono. Só Ele. Só Ele. Misericórdia é quando Ele não me dá aquilo que realmente eu mereço. Inclusive, deixe-me corrigir aqui. Os senhores merecem sim. Digam amém. Eu vou dizer o que os senhores merecem. O Senhor está me assistindo, eu vou dizer o que você merece. Ir para o inferno, de cabeça para baixo, sem fazer curva. É isso que você merece. Mas tudo aquilo que você merece, Ele não te deu. Isso se chama misericórdia. Alguém pagou um preço. Existia um pastor que contou a história de quando ele era criança. E ele passava em frente a um pomar e tinha lá uma macieira. Então, de quando em quando, ele pulava a cerca do vizinho e roubava as maçãs do vizinho. Um dia o vizinho pegou ele em flagrante. Acertei. Pegou ele em flagrante. Levou para a mãe dele, deu um sermão na mãe. A mãe ficou humilhada, desrespeitada, envergonhada, porque o seu filho havia furtado as maçãs do vizinho. Aquela mãe foi até um matagal e pegou uma vara verde desse tamanho e disse: meu filho, a próxima vez que você for no vizinho e roubar as maçãs, você vai tomar 3 varadas nas costas. Falou: tá bom, mamãe, obrigado. Aquele menino não tinha outro caminho para ir para a escola se não passar por aquele pomar. No primeiro dia ele passou, olhou para as maçãs e passou reto. Foi embora. Não é porque ele não gostava de maçãs, é porque ele lembrava das varadas. Lembrou da vara verde. No segundo dia ele passou, pensa em maçãs bonitas, vermelhas, viçosas. Ele olhou para as maçãs olharam para ele, mas ele resistiu e foi embora. Na segunda semana, quando ele passou em frente àquela macieira, as maçãs fizeram assim para ele: psiu, psiu. Ele não resistiu, pulou a cerca, levantou a camisa e foi colocando maçãs. Hoje eu me esbaldo com as maçãs do vizinho. Quando ele virou para ir embora, ele viu uma criatura horrível na frente dele. Que criatura era esta? É uma senhora com uma vara verde nas mãos. As maçãs caíram. Ele começou a chorar e disse uma coisa para a mamãe: me perdoa, mamãe. O me perdoa não era me perdoa. O me perdoa inteligentemente quer dizer não me bata. A Bíblia diz que o salário do pecado qual que é?
Então, quando você diz, Deus, me perdoa, você está dizendo, Deus, não me mate. A mãe olhou para aquele menino e falou assim, meu filho, nós tínhamos um trato. E toda quebra de trato existe uma punição. Nós tínhamos uma aliança. E você quebrou a aliança. Você vai tomar 3 varadas nas costas. Aquele menino se ajoelhou nos pés da mamãe e começou a chorar. E dizer, mamãe, me perdoa, mamãe. Eu ouvi a frase, não sei se verdade é. Me ajudem se é verdade. Diz que pai é pai e mãe é mãe. A mãe disse, meu filho, você quer perdão? Ele falou, eu quero perdão, mamãe. E tá bom, você não vai apanhar. Ele, que bom, mamãe. Pega essa vara verde, meu filho, e bata com todas as suas forças 3 vezes nas minhas costas. É a única maneira de eu te perdoar, meu filho. Aquele menino, hoje o pastor falou, eu não consegui bater em minha mãe, mas eu aprendi. Aí quando você diz, Deus, me perdoa, você quer dizer o quê? Deus não me... Deus falou assim, só existe uma maneira de eu não te matar. É você matando meu filho. Aquele menino não teve coragem de bater na sua mãe, mas eu e você tivemos a coragem de matar o filho dele. Nós matamos a Jesus, não foram romanos, nem judeus. Fomos eu e você. Matamos ele, crucificamos ele com os nossos erros e pecados. A única maneira dele mostrar misericórdia é tomando o nosso lugar. Então ele não nos deu aquilo que nós merecíamos. Isso é graça. O rei estava procurando a Mefibosete, porque Mefibosete estava lá, e dotado de indignidade, e essa indignidade fez ele se assentar na onde, pastor? Na mesa do rei. Quantos Zibas existem por aí? Porque o Ziba disse assim para o rei, rei, existe um menino, filho de Jonatas, mas ele é aleijado dos pés. Por 2 razões, não mate ele porque ele é aleijado. Rei, não chame ele, porque ele é aleijado dos pés, ele não pode estar na sua presença. Era como o rei Davi estivesse perguntando, quem perguntou para você quais são as qualificações dele? Quem foi que perguntou? Eu não perguntei como ele é, quais os predicativos dele. Eu sei que ele não tem qualificação para estar na mesa do rei, mas eu tenho uma aliança com o pai dele, e a aliança é o que o fará assentar-se na mesa. Eu estou pregando para pessoas nesta noite, e que me ouvirão daqui até Jesus voltar pela internet. Não é isso, pastor? As pessoas, existem Zibas que dirão a você, você não pode, você não tem qualificações, você não tem predicados, você tem limitações. Quem disse que você vai ser empresário? Você é semi-analfabeto. Quem disse que você vai ser um líder? Você não consegue nem se expressar direito. Você é tímido, você é tímida. Não, é impossível você ser feliz. É impossível você crescer, prosperar dentro do reino de Deus. Se enxerga. Os Zibas estão aí dizendo, você não pode, você é aleijado dos pés. Quem disse que você vai sentar-se na mesa? E o rei está dizendo, eu não perguntei como ele é. A minha graça supre todas as coisas. Você que está aqui nesta noite, eu vou orar por você que está me ouvindo na internet, para Deus lhe dar autoridade. A partir de hoje, quando alguém disser, não vai, você não pode, você não nasceu para isso, você vai dizer, sai, espírito de Ziba, o dono da mesa me chamou para a mesa, e se ele me chamou para a mesa, eu vou sentar na mesa. Levante sua mão para adorar Jesus que está aqui nesta noite. Você está aqui, não é porque você é bom, porque você é a nata da sociedade. Você está aqui porque Ele é bom, porque Ele te escolheu e te colocou aqui para sentar na mesa. Oh, aleluia! O rei está lhe chamando nesta noite, dizendo a você, vem, vem. É quando o rei chama, é a palavra dele que lhe chama, não importa outra coisa. O chamado do rei, atenta para o chamado do rei, não importa outras coisas.
Tem gente semelhante a Pedro. A Bíblia diz que Jesus despede os discípulos, e os discípulos vão andando lá no barco, e Jesus atendendo a multidão, até que Jesus quer ir ter com os seus discípulos, mas não tem nenhum táxi marítimo aquela hora da madrugada. O que a Bíblia diz que Jesus fez? Ele andou sobre as... E lá vem Jesus andando sobre as águas. Daqui a pouco diz a Bíblia que Pedro olha para aqueles discípulos, se amedrontam, achando que era um fantasma, coisa do tipo. Até que Jesus: não temas, sou eu. Pedro diz: se é o Senhor, faz-me ir ter contigo sobre as águas. O que Jesus disse para Pedro? Uma palavra. O que Jesus disse para Pedro? Olhe para essa pessoa e diga para ela: atenda o chamado do rei. Se ele falou vem, é para você ir. Se o rei falou, não se questiona a palavra do rei, se obedece. Aqui está um segredo: Pedro não mandou sobre as águas, porque água não tem poder, não tem densidade para suportar o peso de um corpo de um adulto, de uma criança sequer, não tem. Pedro não mandou sobre as águas, Pedro andou sobre a... Quando Jesus disse vem, é como se um tapete sobre as águas. Vem. Aqui, olha aqui para mim. Pedro, ele me chamou. Pedro, sai do barco. O Senhor falou para você? Ele andou não sobre as águas, mas sobre a palavra. Por isso que o salmista diz: Senhor, firma os meus pés sobre a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Ainda que você tenha limitações, impossibilidades, ainda que você reconheça que você é cheio de falibilidades, assim diz o Senhor para você nesta noite: vem, vem, é a minha palavra que te fará prosperar. É a minha palavra que será a causa de você crescer, prosperar, progredir, ser uma bênção, ser uma bomba atômica nesta última hora. Pastor, eu sou muito tímido. Deus é capaz de pegar você e transformar Ribeirão Preto. Sente-se na mesa. Lá vem, para concluir, lá vem o Mefibosete. Então disse o rei, capítulo 9, o versículo 8: então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. E diz a Bíblia que ele iria se assentar na mesa. Pensa nesse jantar bonito. Ele convoca os seus filhos. Absalão, sim, o rei fez um jantar e lhe convida. Adonias, o rei fez um jantar e lhe convida. Salomão, o rei fez um jantar e lhe convida. Pensa os meninos tratados, com leite com pera. Os meninos bonitos, pele bonita. Imagina o primeiro a entrar na sala do rei. Bonito. Achando que o jantar era para ele. Sentou-se. Lá vem o Absalão com as suas tranças. Segundo alguns estudiosos, dizem que ele era tão vaidoso que ele colocava filigranas nas suas tranças. Filigranas, para quem não sabe, são fios de ouro. Ele pegava fios de ouro e colocava na... Pensa que homem bonito! Esse jantar é para mim. Pensa Salomão chegando. Quando eles sentam: o meu rei, meu pai, o jantar é para mim, já cheguei. Não é para você não, fica aí. Mas é para mim então, meu pai. Também não é para você. O jantar é para ele. Vem ele lá, sem poder andar. E o rei diz: você vai comer comigo todos os dias na mesa. Serei tratado como filho, por amor a juntas. Entenda, não é você, não é a sua posição,
não é quem você é quem Ele é. Para isso eu peço que você fique de pé, deixe-me orar por você. O Rei está lhe chamando, vem. Então nesta noite entenda o que Deus está falando com a sua vida. Não se preocupe com as suas aptidões, com as suas qualificações, porque não é isso apenas. É óbvio que tem que ter qualificações e habilidades, mas não é isso que te fará ascender. Deus é aquele que faz você crescer, progredir, e Ele será a razão do seu sucesso. Não coloque no seu coração o mesmo sentimento de Esther. Esther foi alçada ao posto de rainha, e quando o Mardoqueu manda uma carta para ela dizendo: vão matar o nosso povo, vá lá e interceda. Ela diz: eu não posso interceder, não posso entrar lá, não posso. O Mardoqueu diz assim para ela: por que você acha que você subiu nessa posição? Porque eu fui a mais bela. Se enganou. Porque eu fui a mais bonita. Se enganou. Foi para esse motivo que Deus te colocou aí. Pastor, mas eu tinha o melhor currículo. Foi Ele que te abriu a porta. Mas pastor, eu tinha maior qualificação. Foi Ele que te abriu a porta. Pastor, mas eu sou perspicaz nos meus negócios. Foi Ele que te abriu a porta. Foi Ele. É graça e misericórdia. Joga o seu mérito fora. Entenda a partir de hoje, ou compreenda, ou solidifique isso no seu coração, que você é o que é pela graça. Coloque a mão no seu coração. Se isso não for ferir a sua liberdade religiosa, eu deixe-me orar por você nesse instante, porque a graça está promovendo uma festa. A graça está promovendo uma festa. E o convite é justamente esse: eu sou um desgraçado, eu não mereci estar aqui, entra. Eu não tenho qualificações para estar aí, entra. Porque a dignidade do filho me colocou na posição de filho. Estamos aqui pelos méritos do nosso Cristo. Que Deus cure-nos, trate-nos desse teu-humanismo terrível. Deus tire de nós esse espírito ensimesmado, onde nós somos cheios de si mesmo, onde muitas vezes nós somos autossuficientes. Eu não preciso de ninguém. Não, você é dependente do Todo-Poderoso. É Ele que te faz crescer, é Ele que te faz prosperar. Entenda isso. A porta da graça está aberta, e Ele te convida para sentar-se na mesa e de lá nunca mais sair. Ó Deus, eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão aqui esta noite, mas também oro, Senhor, por aqueles que estão me ouvindo, nos assistindo. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que nós entendamos que a Tua graça nos convidou para essa festa. Obrigado, Senhor, porque nós não tínhamos qualificações nem dignidade para estar aqui, mas a Tua dignidade, o Senhor é aquele que nos justificou, nos colocou na qualidade de justo. Hoje nós somos aceitos. O véu do templo rasgou-se e nós temos acesso direto ao trono da graça. Obrigado, Pai, por estar aqui. E você que quer entrar nessa festa da graça, o convite está aberto. É só você vir, dar vazão a esta graça, e você será colocado na posição de filho. Receba nesta noite esta palavra. Seja tratado, curado por Deus neste lugar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Uma linda salva de palmas para Jesus.